Hoje o tema que venho falar é um tema muito recorrente na zona em que eu trabalho, que é a zona da Bairrada. Eu vendo muitas casas na aldeia, nem todas as casas que eu vendo são de centenas de milhares de euros, e há uma problemática grande que tem a ver com a documentação dos imóveis. Muitas vezes há muitos imóveis em Portugal que por alguma razão a parte documental do imóvel não corresponde à parte física. Isto é, pode muitas vezes acontecer uma obra que foi feita há 10, 15, 20 anos atrás e todas as obras em Portugal, ou grande parte das obras em Portugal, têm de ser licenciadas. Isto é preciso alguém ir à Câmara Municipal. Quem? Nem a Câmara informa. Dizer, eu estou a pensar em fazer um muro, eu estou a pensar em fazer uma garagem, eu estou a pensar em aumentar a minha casa, eu estou a pensar em colocar mais um piso, e tem que haver um projeto, e esse projeto tem que ser colocado na Câmara Municipal. Obviamente que eu não vou alongar neste processo, este é um processo técnico, deve ser sempre feito por desenhadores, engenheiros civis, arquitetos, pessoas ligadas ao ramo, e aquilo que acontecia há uns anos atrás é que muita gente fazia e não sabia que tinha que apresentar esta situação na Câmara Municipal. Isto hoje em dia provoca um problema, que é o problema que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é, olha, fui comprar a casa, mas a casa não estava em ordem. Olha, a casa foi avaliada pelo banco, mas eles detectaram lá um problema. E muitas vezes até nos perguntam a nós, Vítor, está tudo ok com isto? Estas plantas, está tudo bem? Está, não está? Não está. Não podemos dizer de boca cheia, esta casa está ilegal só porque tem aqui uma garagem que não foi registada. Muitas vezes existem situações em que não é possível registar, que não é possível sequer criar, ela não está dentro das normas, mas que podem fazer muito jeito a quem vai comprar aquela casa. E muitas vezes dizer, não, eu não vou comprar esta casa só porque tem isto, pode não ser o melhor caminho. Também não estou a dizer para comprarem as casas dessa forma, mas imaginem, muitas vezes isto são até possibilidades de negociação que podem ser colocadas em cima da mesa quando estas situações acontecem. Outra situação muito comum que tem a ver com as heranças, e isto vem muito bater na problemática dos imóveis vazios em Portugal. Há uma notícia, temos vindo a falar nisto, há um número que está na cabeça de muita gente, que são as tais 700 mil casas vazias. Elas estão vazias, mas muitas vezes não estão disponíveis para colocar no mercado. E estas heranças que eu estava a falar, é no fundo uma casa que tem muitos herdeiros, tem muitos proprietários e alguns nem sabem muito bem quem são. Porque depois, como a herança vai sendo dividida ao longo de gerações e gerações, os valores de serviço são tão baixos que ninguém quer estar preocupado em colocar a casa no mercado, em falar com um consultor imobiliário ou conduzir o processo, porque conduzir o processo de uma venda de uma casa, quando existem uma série de outros herdeiros, é complexo, porque depois existe uma proposta, mas vamos falar com os outros herdeiros acham que a proposta é baixa, depois acaba por haver aqui uma insatisfação do processo e alguém entrega o processo a outra pessoa, depois essa pessoa obviamente tem o seu trabalho, tem a sua família, tem os seus hobbies, não tem tempo para dedicar àquela casa e os anos vão passando e as décadas vão passando e muitas vezes encontramos o nosso património imobiliário completamente degradado e esta é uma das razões. Tem a ver com a lei da propriedade em Portugal, protege muito estas situações, obviamente que existem aqui algumas medidas fiscais que foram tomadas a cabo nos últimos anos por algumas câmaras municipais, que é o agravamento do IMI para casas que não estão a ser habitadas, e esta sim já existe no mercado, não é nova. E esta medida muitas vezes serve para encorajar a família a colocar esse imóvel no mercado. Em alguns municípios tem dado efeito, noutros nem por isso, porque se nós imaginarmos, muitas vezes são casas muito antigas, com IMIs muito baixos, e mesmo que eles dupliquem, ou tripliquem, ou quadripliquem, como aquilo é dividido por tantos herdeiros, vai dar pouca diferença. Isto é, o dobro de 1000 euros são 2000 euros, é pesado, mas o dobro de 10 euros são 20 euros, o dobro de 20 euros são 40 euros, e assim sucessivamente, e os valores são tão baixos que mesmo assim não chegam para que os herdeiros coloquem as casas no mercado e resolvam todos estes problemas, porque muitas vezes é mais do que um. Muitas vezes estamos a falar de uma casa de vários herdeiros, em que muitas vezes um está na Venezuela, ou está no Brasil, ou está na França, e ao mesmo tempo existem algumas situações que foram feitas e que têm que ser legalizadas, ou que têm que ser trabalhadas do ponto de vista documental para ficar em ordem, e tudo isto agrava, e para isto, claro que a solução aqui é encontrar um profissional de excelência, que consiga, obviamente, dominar o processo comercial, mas também dominar o processo documental e que tenha experiência e que possa fazer um aconselhamento perfeito e qual é a solução para resolver aquele caso num curto espaço de tempo. Sendo que este curto espaço de tempo muitas vezes pode demorar meses e às vezes até anos. Porque há aqui situações em que, por exemplo, vamos aqui imaginar uma família de 10 herdeiros. Não é incomum em Portugal uma casa ser 10 herdeiros diferentes. Basta, por exemplo, um avô que deixou uma casa para 2 filhos e esses 2 filhos também não fizeram as partilhas e
esses 2 filhos tiveram 4 ou 5 filhos. Então, neste momento, aquela casa que era do avô é 10 pessoas. Somarmos a isto esposas, somarmos a isto, às vezes um ou outro que acaba por falecer e que herdam também os filhos, e muitas vezes são filhos menores, estamos aqui a falar de uma complicação do processo. E alguém que não tem experiência pode até, do ponto de vista emocional, não levar o processo até ao fim, porque ele é desgastante, porque muitas vezes nós, quando não sabemos a solução, temos tendência a deixar de ter energia para continuar a resolver o problema. Existem aqui uma série de situações que muitas vezes não levam a que as casas estejam no mercado num curto espaço de tempo e, tal como eu estava a dizer, que estes problemas resolvem só com um bom advogado, sendo que os advogados também não têm experiência no ramo imobiliário. Os advogados em Portugal são muito generalistas, alguns sim têm experiência, então aquilo que eu aconselho é, se tem a situação destas, deve sempre procurar um advogado, um solicitador ou um consultor imobiliário, que muitas vezes têm experiência nesta área e que podem ajudar a resolver este caso num curto espaço de tempo e minimizando ao máximo. Mas a vantagem de ser uma equipa multidisciplinar, tendo um advogado e tendo, por exemplo, um consultor imobiliário, é que muitas vezes as soluções encontradas são soluções que resolvem o problema documental, mas também resolvem o problema comercial. E muitas vezes há decisões que têm que ser feitas. Por exemplo, vamos demolir ou vamos legalizar. O que é que valoriza mais a casa? Qual é que será a melhor opção para mim? Eu tenho aqui um terreno que tem 2 frentes, porque é que eu não vou aproveitar e faço um destaque do terreno e, em vez de vender só um terreno, vendo 2? Por exemplo, um terreno que seja de vários herdeiros. Pronto, todas estas situações são situações muito interessantes, que acontecem todos os dias na minha profissão, e eu deparo-me com esta problemática e queria também, obviamente, transmitir e falar dela hoje, porque acho que é um tema muito interessante, o tema dos imóveis que estão no mercado, estão habitáveis, mas não estão prontos a colocar no mercado. Até porque há uns anos atrás surgiu uma lei em que todos os imóveis em Portugal, para serem arrendados, têm que ter licença de habitabilidade. E a licença de habitabilidade é um documento que para muitos imóveis não existe. Não existe porquê? Alguns porque foram construídos antes da lei ter entrado em vigor, outros porque foram construídos e não foi comunicada, ou pelo menos não foi levado o processo até ao fim, porque o processo da emissão da licença de habitabilidade vem após um pedido de construção, após a obra estar feita, e muitas vezes no meio deste processo é perdido este fio à meada e a licença de habitabilidade ainda não está disponível, e este imóvel em condições normais não estará nem para vender, porque não é possível vender, mas também não estará possível para arrendamento. E muitas vezes estamos a falar de imóveis fantásticos, com condições fantásticas, com muito poucos anos de construção, eu encontro muitos, mas por alguma razão, divórcios, com falências pessoais, com problemas financeiros, muitas vezes tem a ver até com desconhecimento da lei, perceber que era obrigatório ter fechado aquele processo, e mais uma vez, e este canal vai servir para muita gente para aprender e para criar literacia e para criar conhecimento sobre o mercado imobiliário, serve também para dar estes conhecimentos a todos sobre como é que as coisas funcionam. Espero que tenha gostado deste tema. É um tema muito complexo, é um tema muito engraçado, mas que estamos aqui também para desmistificar todas estas situações do mercado imobiliário e não só.